Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou o professor Ivair Alves e a nossa aula de hoje é sobre textos opinativos, a opinião. Vamos lá? Esta é a professora Naíma, intérprete em de Libras, né? E nós vamos então iniciar a nossa aula. Vem conosco. Bom, como nós já estamos falando durante toda a semana, nós estamos trabalhando as habilidades específicas de acordo com a matriz SAEB. Então, são os descritores. Então, para cada uma das nossas aulas, nós teremos um descritor específico ao qual nós vamos pesquisar justamente sobre ele nos textos, nos gêneros textuais. Então, para hoje, o D21, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Então, vamos estudar? Hora de estudar, galerinha. Quando nós falamos em opinião, opinar e opinativo, então eu trouxe aqui, olha, só para a gente entender melhor isso, né, a partir da função metalinguística, né, aquela que explica a própria língua a partir do dicionário, diz que opinar é emitir opinião, dar parecer, expor o que pensa. Isso é opinar. O opinativo, que está sujeito, né, que depende de opinião, que se fundamenta em uma determinada opinião. E a opinião em si é a maneira de pensar, de ver, é um julgamento pessoal, um parecer, é um ponto de vista adotado, uma ideia, uma teoria, uma tese. Então isso é só para a gente entender, né, como que nós vamos dimensionar isso quando nós falamos nos textos opinativos, qual é a opinião do autor e assim por diante. Bom, quando nós falamos em opiniões distintas, nem todos, a respeito de um determinado assunto, pensam igual. Às vezes, um articulista ou até no nosso meio os nossos colegas, às vezes pensam de forma diferente a que nós pensamos sobre um determinado assunto. Então, significa que, em se tratando de opinião, né, de textos opinativos, nessa comparação, nós podemos nos deparar com textos cujas opiniões são complementares. Outras são divergentes. Outras opiniões são iguais. Outras são inconsistentes porque não há uma boa fundamentação e assim por diante. E outras são semelhantes. O mais importante de tudo, né, é que a gente possa respeitar as opiniões. Nós vamos nos posicionar, mas precisamos respeitar as opiniões dos outros, né? Mesmo que a gente não concorde, mas é possível discutir de forma democrática, né, sobre essas opiniões. Olha só, eu trouxe aqui uma tirinha só para a gente ilustrar, para a gente ver justamente esse confronto de opiniões, né, entre pessoas. Então, nós temos aqui, supostamente, um paciente, e aqui nós temos um médico, e ele diz, ó, eu queria comprar esse medicamento para me prevenir contra a Covid. Saiba que esse medicamento não é recomendado pela Anvisa. Eu sei, mas já foi aprovado por 3 redes sociais diferentes. Percebam que um está fundamentado na ciência, né, e o outro, empiricamente, ele, né, está sendo, de uma certa forma, conduzido pelas mídias sociais, né? E é onde a gente precisa ter cuidado, por exemplo, com a questão das fake news, né? Não é tudo que se vê em uma rede social que nós temos que acreditar como uma verdade absoluta. É importante que façamos, então, uma análise desta informação, saber se, de fato, ela é real, se ela é consistente, se a gente pode, de fato, confiar na informação. Mais uma vez, eu trouxe aqui um cartoon só para ilustrar que as pessoas têm posicionamentos diferentes. Vejam só, aqui nós temos existem 2 tipos de pessoas. Então, ao analisar aqui a natureza, nós temos aqui 2 indivíduos e um diz, olha que ipê bonito. Então, ele vê numa perspectiva, né, otimista, a beleza da natureza. Já o outro, ele já olha numa perspectiva negativa, mas faz uma sujeira, hein? Percebam que são opiniões diferentes. E é justamente isso que nós vamos falar, né, sobre
perceber em um texto argumentativo, em um texto em que o autor expressa uma opinião, e comparando com outros textos, se as opiniões são, por exemplo, iguais, se são semelhantes ou se são divergentes. É esse o foco dessa aula, para que a gente possa entender isso. Aqui nós temos, então, um texto aplicado do IBGE e mais uma questão. Então, nós vamos ler esse texto e perceber posicionamentos sobre um determinado assunto. Percebam. Quando a separação não é um trauma, a socióloga, ela acompanhou, por exemplo, 20 anos, um grupo de 173 filhos de divorciados. Ao atingir a idade adulta, o índice de problemas emocionais nesse grupo era equivalente ao dos filhos de pais casados. Aí nós temos um outro que observou que eles emergiam mais fortes, mais amadurecidos do que a média, apesar ou talvez por causa dos divórcios, né, e de recasamentos dos seus pais. Aí tiveram outros trabalhos, já uma outra opinião, que apontaram para conclusões semelhantes, que diz assim, né, dividiu os grupos de divorciados em dois, os que tratavam civilizadamente e os que viviam em conflito. Os filhos dos primeiros iam bem na escola e eram saudáveis emocionalmente, quanto os filhos de casais estáveis. Uma família unida é ideal para uma criança, mas é possível apontar pontos positivos para os filhos separados. Eles amadurecem mais cedo, o que de certa forma é bom no mundo em que nos empurra para uma eterna dependência. Então percebam que no início do texto houve um posicionamento, uma pesquisa, e demonstra, né, que mesmo filhos de casais divorciados, eles conseguem ter um bom empenho, assim como de famílias, né, em que os pais estão unidos. Mostra também a respeito de filhos que vivem em situação de conflito, né, entre os pais, e outros que vivem harmonicamente. E mostram depois os filhos de pais juntos, né, que estão casados, e mostra que esses filhos também têm um bom desenvolvimento. A única questão que ele aponta é que muitas vezes esses filhos, né, que de casais separados, às vezes eles têm um amadurecimento um pouco mais rápido, esse processo de amadurecimento. Então essas três opiniões é o que nós vamos avaliar. Olha, no texto, 3 pessoas se posicionam em relação aos efeitos da separação dos pais sobre os filhos. Uma socióloga, um professor e o próprio autor do texto. Então, o que a gente pode concluir a respeito desse texto? Letra A opinião da socióloga é discordante das outras duas. B, a opinião do professor é discordante das outras duas. Letra C, as 3 opiniões são concordantes entre si. Letra D, o autor discorda apenas da opinião da socióloga. E a letra E, o autor discorda apenas da opinião do professor. Então, quando fazemos uma leitura minuciosa, analisando com cuidado, é possível entendermos que os 3, né, as 3 opiniões, elas são concordantes entre si. Né, que esses filhos, de uma certa forma, eles vão apresentar sempre a independência e que não há um prejuízo na escola de desenvolvimento cognitivo e assim por diante, né? Todos vão sobressair. Vamos aqui um outro texto. Amor à distância pode dar certo? Será que dá certo, Sandra? Luan, será que dá certo? Naíma, será que dá certo um amor à distância? Vamos ver aqui o que diz o texto. Nem sempre o dia a dia torna um relacionamento melhor. Sou pela qualidade do tempo junto. Moro em São Paulo, namoro um carioca e nos vemos a cada 15 dias. E é sempre ótimo. Muita gente fala que ele deve sair bastante do Rio, paquerar, mas não penso nisso. Se quiser ficar com outra, vai ficar de qualquer forma, de qualquer jeito, afirma a Bia, de 26 anos, que é estudante. Aí nós temos agora a opinião do Silvio, 35 anos, jornalista, e ele diz: romance promissor exige investimento diário, que só se consegue com a convivência. Não dá para criar um projeto de vida em comum
sem contato, olho no olho, e falo por experiência própria. Temos aqui duas opiniões sobre um determinado assunto. O amor à distância dá certo ou não? Temos a opinião da Bia e temos a opinião do Silvio. E nesses dois depoimentos, nós temos essas opiniões, que elas, na análise do texto, são iguais, são erradas, semelhantes, incomuns ou opostas. Elas são opostas, porque enquanto a Bia defende que é possível ter um relacionamento à distância, o Silvio já é totalmente contrário. Ele não acredita que um relacionamento possa acontecer à distância. É preciso estar juntos, é preciso estar olhando olho no olho. Esse texto aqui eu já trabalhei numa aula desta semana, mas só que aqui tem uma perspectiva diferente. É justamente a comparação do texto, né? Então, nós temos aqui uma publicação da revista Época. Essa questão é do Enem 2011, adaptada, e nós vamos comparar esses dois textos para a gente perceber se são opiniões distintas, né? Se se opõem, ou se são semelhantes, se são iguais. É esse o objetivo. Olha, o tema da velhice, ele foi o objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo do tempo. Foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Todos sonhamos em ter uma vida longa. Ler as palavras de Cícero sobre o envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. E aí depois nós temos aqui um anúncio, né, do psiquiatra, e é importante que a gente observe aqui na tarja, bem embaixo, observando que tem ali um idoso, e diz assim: sempre é tempo de sorrir para a vida, né? Então, a terceira idade precisa ser cuidada, eles precisam se cuidarem para não, por exemplo, cair em depressão, uma tristeza, em solidão, né? Sobre esses dois textos, eles abordam problemas relacionados ao envelhecimento. Então, em relação, né, quanto a essa abordagem do tema, eles são antagônicos, ao esclarecer que a velhice é inevitável. Letra B, divergentes ao contar fatos sobre a arte de envelhecer. Defendem a ideia de que a velhice é desagradável. Influencia o leitor, né, que lute contra o envelhecimento, ou eles são textos complementares que mostram que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Então, os textos, ambos, eles se complementam, né? Eles mostram que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Percebam que é isso. Para a aula de hoje, fica as dicas do tio Ivair, texto argumentativo, identificar a opinião do autor. Elas são iguais, semelhantes, divergentes? Prestem atenção nisso na comparação dos textos, ok? Até a próxima aula, galerinha. Forte abraço, beijo no coração, fui!